criar uma elite católica para estar em posições de poder para garantir a manutenção da existência da igreja, por a proteção dos interesses da igreja. Segundo alguns autores, ele foi membro de uma ordem chamada Los Alumbrados, que é os Iluminados. Ah, tá. E não é por acaso que depois você vem os Illuminati e o Iluminismo, né? Exato. Essa história, eles acabam ficando muito poderosos também. Porque eles conquistam o mundo e eles estão impregnados em todos os setores do poder. Verdade. Disfarçados, né? Claro. Eu tenho um treinamento completo que te ensina o exato passo a passo de como você pode faturar em dólar através da internet. Sim, e o melhor, sem precisar saber falar inglês. Não se preocupa, pode fazer de qualquer lugar do mundo, mesmo que você seja um absoluto iniciante. Se você quiser saber como que você pode fazer isso, é só clicar no botão aqui abaixo e saiba mais. Te espero no outro lado. Você vê também, por exemplo, filmes como O Código da Vinci, Sim. que trata muito também de sociedade secreta da Igreja Católica. Trata do Opus Dei, né? Tem o Silas, que é aquele albino, né? A Opus Dei... Que é o Paul Bettany, que é o ator, né? Que é o Visão, que fez o Visão na Marvel, né? Qual é o significado de ter uma sociedade secreta dentro da Igreja Católica? Ela é oficial ou é offside? Assim, uma coisa Então, a Opus Dei, eu tenho entendimento que ela é um negócio mais... não clandestino, mas escondido, né? Sim. Eu sei que eles começam com reuniões culturais. O cara vai para um lugar, um centro cultural, estudar literatura, história medieval. Daqui a pouco ele é convidado, né, para entrar para Opus Dei. Tem vários critérios que eles usam ali, não só de inteligência, mas de visual do cara, tipologia física, né? E eu acho que no caso da Opus Dei, pelo pouco que eu conheço, é criar uma elite católica para estar em posições de poder para garantir a manutenção da existência da igreja, para a proteção dos interesses da igreja. Falam também de áreas secretas lá no Vaticano. Também. Falar, né? Tem vários palácios que ninguém entra. Que a gente nem tem faz subsolo muito... Né? A cidade de Roma já, né? Livros Sim, a Biblioteca do Vaticano. Aí entra os jesuítas também, né? Por quê? No caso dos jesuítas, o Inácio de Loyola, o objetivo deles ali era conter o avanço do protestantismo, né? Em 1517 teve a Reforma Protestante lá com Lutero. E aí sinal vermelhaço, né, para a Igreja Católica. Sim, aí eles ficam preocupados, né? Perdem membro, perdem credibilidade. Não credibilidade, mas hegemonia, prestígio, influência. E aí o Inácio de Loyola, que era um cara reformado do exército, né? Que, segundo alguns autores, já tinha participado de uma sociedade secreta na Espanha, né? Porque ele era espanhol. O nome dele original é Íñigo López. Acho que eu sou até parente dele, né? Íñigo López, o nome dele em latim, Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, segundo alguns autores, ele foi membro de uma ordem chamada Los Alumbrados, que é os Iluminados. Ah, tá. E não é por acaso que depois você vem os Illuminati e o Iluminismo, né? Exato. Não é coincidência, não. Illuminati tem a ver com o Iluminismo? Tem a ver com o Iluminismo e tem a ver com os Los Alumbrados também. Não sabia. Então, porque o objetivo dos Los Alumbrados na antiga Espanha era resistir à tirania do rei da Espanha, né? Entendi. Então, muita sociedade secreta tem essa ideia da resistência, resistir contra um tirano. Na verdade, a própria filosofia surge assim, né? A filosofia surge com os caras tentando desconstruir o poder dos reis. Esse quem é? É o Inácio de Loyola, né? Ah, tá. Ou Íñigo López, né? Acho que pouca maioria das pessoas não sabia que ele tinha um nome espanhol, né? Total. Então, a sociedade dos Iluminados, os Alumbrados, eles foram perseguidos, né, pelo rei da Espanha e tal, porque eles estavam tentando derrubar o rei. E aí, acho que ele teve essa experiência lá, né, e ele usou um pouco dessas estratégias dos Alumbrados nos jesuítas. Porque os jesuítas, em muito sentido, não apenas eles tentaram ganhar dos protestantes evangelizando o mundo inteiro, né? A gente sabe que os primeiros cristãos que vieram aqui eram os jesuítas, né? Primeiro o ocidental que o japonês viu foi um jesuíta, pô. Ali, final dos anos 1500. Inclusive, por causa dos jesuítas querendo chegar nos rincões do mundo antes dos protestantes, tem várias palavras no japonês que vêm do português. Por exemplo? Por exemplo, a mais famosa, arigato. Arigato vem de obrigado, né? Arigato. Eles ouviam o cara falando obrigado, arigato. Ah, arigato. Olha, Lene, aprende essa daí, Lene. Arigato. Então, assim, a primeira estratégia jesuítas era: vamos conquistar o mundo primeiro que os protestantes. A segunda era: vamos nos disfarçar.
Aí entra o disfarce, aí entra um negócio meio de CIA, né? Sim. De inteligência, né? Vamos espionar. Então, nesse caso, a proposta dessa... A Companhia de Jesus vira quase que uma sociedade secreta, né? Então eles têm essa ideia de se infiltrar, de ficar disfarçado, de espionar, se passar por um protestante para espionar os protestantes. E nessa história, eles acabam ficando muito poderosos também. Porque eles conquistam o mundo e eles estão impregnados em todos os setores do poder. Verdade. Disfarçados, né? Claro. Então os caras não sabiam quem que era jesuíta, quem não era. E aí, o que acontece? Num determinado momento, o Papa também, assim como tinha feito com os templários, decidiu acabar com os jesuítas. Também? Aí foi uma encrenca terrível, né? Acabou, os jesuítas foram tornados ilegais. Aí, nesse período, é claro que os jesuítas vão pensar, a gente precisa montar um plano para voltar ao poder, né? No meio dessa confusão toda, em 1776, lá na Bavária, onde hoje é a Alemanha, na época não era Alemanha ainda, tem um jesuíta professor de direito canônico, que é o Adam Weishaupt, que aí ele monta uma ideia de o seguinte, olha, a gente precisa derrubar esse antigo regime aí das monarquias europeias e criar um governo mais republicano, mais democrático. E aí ele cria o grupo A Ordem dos Iluminados da Bavária, os Illuminati, com essa proposta, né? Vamos juntar pessoas poderosas para a gente derrubar esse antigo regime, né? Dessas monarquias tradicionais. Só que aí o plano foi descoberto, porque um cara estava indo de cavalo de uma cidade para outra levar o plano, aí cai um raio em cima do cara. Porra. É uma história meio lendária, assim. Aí o cara morreu, eletrocutado, os documentos caíram no chão, aí a polícia da Bavária viu, prendeu os caras. Aí um pessoal desses que sobrou foi para a Itália. Na Itália eles passaram esse conhecimento para um cara chamado Giuseppe Mazzini, que foi ali considerado pai da máfia. A máfia tem uma estrutura de sociedade secreta também, uma estrutura iniciática, para a máfia italiana principalmente. E na França também eles continuaram esse trabalho. E aí eles divulgavam essas ideias republicanas democráticas por meio da filosofia iluminista, né? Então o iluminismo tem uma direta relação com os Illuminati, nessa proposta de derrubar o antigo regime das monarquias europeias e instaurar uma democracia ou uma república inspirada na República do Platão, né? Que era?